Olá, estamos de volta então dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário e o tópico da aula de hoje agora vai ser aposentadoria por idade. Benefício que sofreu profunda alteração com a reforma da Previdência. Acompanha comigo aqui na tela. Bom, a aposentadoria por idade podemos chamar de nova aposentadoria, porque essa daí é que vai substituir a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de chamá-la de aposentadoria por idade, o melhor seria chamar de aposentadoria por idade mais tempo de contribuição. O que o legislador fez? Ele juntou a antiga aposentadoria por idade com a aposentadoria por tempo de contribuição e fez uma só. Para você entender como é que isso aconteceu, dá uma olhadinha na regra antiga. Ela estava no artigo 48 da Lei 8.213 e era super simples. Ela dizia, olha, o homem precisa ter 65 anos, a mulher precisa de 62 anos, e aí você conjuga aqui 180 contribuições, o que era equivalente a 15 anos de contribuição. Vem a reforma da Previdência e dá uma mexida nessa história, tá? Dizendo que o homem não mudou nada, continua tendo 65 anos, a mulher passa, a 62 anos, e varia. Homem precisa de 20 anos, seria a nova carência, e mulher continua com 15 anos. Então fizeram o seguinte, o homem não mexe na idade, aumenta um pouquinho a carência. A mulher, a idade aumenta de... Desculpa, aqui era 60. A mulher aumenta de 60 para 62 e mantém intacto aqui os 15 anos de carência. Isso você vai encontrar no artigo 19 da emenda 103. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime de previdência, após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, com 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem. Então, repare o seguinte, tá? Agora, para você raciocinar em termos de previdência social, você tem que saber, eu estou falando de regime geral de previdência social ou eu estou falando de regime próprio de previdência social? Primeira coisa que você tem que se situar. Não, nós estamos falando de regime geral de previdência social. Ótimo. Agora, dentro do regime geral de previdência social, temos que saber ainda se a pessoa já trabalhava quando surgiu a emenda 103 ou se ela vai começar a trabalhar depois da emenda constitucional de número 103. Tá? Não, a pessoa nunca trabalhou. Então ela vai começar daqui para lá, ótimo. É o artigo 19 que vai ser aplicado a essa pessoa. Ou seja, para quem vai começar agora a trabalhar, já sabe. Homem trabalha até os 65, mulher trabalha até os 62. Tá aí o tempo mínimo de contribuição. Aqui, 20 anos. Com esses 20 anos aqui, essa pessoa vai receber 60% da média aritmética. A mulher com 15 anos vai receber 60% da média aritmética. Se ela tiver 16, é 62%. Se ela tiver 17, 64% e assim sucessivamente. Tanto que ele diz, o segurado, aqui o segurado filiado ao regime geral de previdência social, após a data de entrada em vigor desta emenda. Ok, então, começou a trabalhar após a emenda, é artigo 19 da emenda constitucional de número 103. Sim, mas e quem já estava trabalhando? Bom, quem já estava trabalhando aí é regra de transição, vou só adiantar, está aqui, no artigo 18.
é uma das hipóteses que essa pessoa pode fazer uso para se aposentar. Então, ó, para quem ainda vai começar a trabalhar, os novos requisitos, tá? São esses aqui, 65, 62, 20 e 15, tudo resumidinho aqui, ó. Quem pode se aposentar por essa aposentadoria por idade? Todo mundo, todos os segurados. Qual vai ser a carência? Depende. No caso de mulher, continua 180 contribuições. No caso do homem, pulou, né? De 180 para 240, porque isso aqui representa 15 anos, isso aqui representa 20 anos. O requisito, uma idade avançada mais um tempo mínimo de contribuição. A idade avançada para o homem 65, para a mulher 62, o tempo mínimo para o homem 20, para a mulher 15 anos. Qual seria o valor do benefício? Olha, 60% mais 2% para cada ano que supere 20, no caso do homem, ou 15, no caso da mulher. Então, este é o novo formato da aposentadoria por idade. Bom, resumindo, né? Bonitinho aí para vocês, as duas situações, lembrando que é para os novos trabalhadores, porque os antigos podem se submeter a esta regra de transição aqui. Existem várias regras de transição, essa é apenas uma delas. O segurado de que trata o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então, mais uma vez, tratando-se de aposentadoria por idade, existe um divisor de águas, que é a emenda 103 de 2019, para os novos trabalhadores, artigo 19. Para os trabalhadores antigos, eu aplico o artigo 18. E aí, o que é que ele precisa para se aposentar? Homem 65 anos, mulher 60 anos e 15 anos de contribuição. Professor, não mudou nada? Olha, como sempre foi. Até aqui sempre foi assim. O homem precisaria ter 65 anos, a mulher precisaria ter 60 e a carência de 15 anos de contribuição. Absolutamente igual. Até ali. Aí, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade da mulher, somente da mulher, porque essa idade aqui, ela vai ter que chegar a 62. Como que ela chega a 62? Bom, aqui começa com 60,5, aqui vai para 61, aqui vai para 61,5 e ali vai para 62. Aqui aonde, professor? O que ele diz? A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher, prevista no inciso 1, será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62. Bom, então 2020 vai ser 60 anos e 6 meses. 2021, 61. 2022, 61,5. E lá em 2023, quando todos vocês já estiverem possados, né, curtindo a vida de servidor público, aí a idade mínima será efetivamente 62. Ou seja, temos aí uma regra de transição que vai durar 4 anos até chegar aqui, em 62 anos. Agora, isso confunde demais a cabeça, né? Porque são duas situações. Aqui, homem 65. Mulher é 60, mas isso vai subir para 62. Agora, em ambos os casos, a carência é de 15 anos. Não muda. Igual. Para quem já estava no sistema. Para os novos, aí já começa o homem 65, a mulher já começa 62, só que o tempo do homem já é de 20 anos
e da mulher continua 15 anos. Tranquilo? Então tá aí, demonstrado para vocês como é que fica para os novos trabalhadores, como é que fica para os antigos trabalhadores, caso eles queiram se aposentar por idade. Aliás, ótimo. Professor, como é que é a conta? A conta, o parágrafo 2º diz, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Na forma da lei, o quê? 60% mais 2%. No caso do homem, para cada ano que supere 20. No caso da mulher, para cada ano que supere 15 anos. Ok? Agora, duvido que alguém tenha visto a coisa mais absurda do mundo. Quem viu a coisa mais absurda do mundo neste slide aqui? Será que alguém viu? Estou desafiando você que está aí assistindo. Tem uma coisa aberrante, um absurdo, escabroso, teratológico neste slide. Você foi capaz de ver? Eu acredito que não. Eu vou mostrar para você onde está o absurdo, tá? O absurdo está aqui? Não. Aqui não está muito absurdo, não. O absurdo está aqui, ó. Em quem já é vinculado ao regime geral de previdência social. O homem, por exemplo, né? O homem não mudou nada. Continua sendo 65 anos, ótimo. Não mudou nada, ele continua precisando de apenas 15 anos para se aposentar. Agora, a mulher é 60, mas vai aumentando, né? 6 meses a partir de 2020, vai pular para 62, ela vai continuar precisando ter 15 anos, ok. E para cada ano a mais que ela trabalhar e ultrapassar 15 anos, o que ela ganha? Ela ganha mais 2%. E o homem? Se esse cara aqui, ó, 15 anos, nós sabemos que é 60%, certo? Beleza, e se ele trabalhar 16 anos? É 60%. Se ele trabalhar 17 anos, é 60%. Ué, professor? É. Para ele só aumenta acima de 20. E se ele trabalhar, botar aqui 18 anos? Então, 60%. 19 anos. É 60%. 20 anos. 60%. E se ele trabalhar 21? Agora não tem jeito. Se ele trabalhar 21 anos, aí sim ele recebe 62%. Então ficou uma coisa bem incongruente, né? Para quem já está no sistema, quem se submete ao artigo 18 da Lei 8.213. Porque foi mantido, né? Aqui, ó, 15 anos para ambos os sexos. Isso é ótimo, né? Mas o homem só teria acréscimo se ele trabalhar 21 anos. Ele tem duas opções. 15 anos é 60%. 21 anos, 62%. Não tem o menor sentido. Óbvio que o cara vai se aposentar aqui. Para que ele vai trabalhar mais 6 anos se o acréscimo vai ser pífio? Claro, se ele já tiver a idade. Então, para mim, claro, a reforma ela tem várias injustiças, mas para mim essa é a pior de todas, tá? Essa daqui para mim não tem nenhum tipo de explicação. Como que um homem tem que trabalhar 6 anos para conseguir um acréscimo de 2% e a mulher, ó, aqui, ó, com um aninho ela consegue esses 2%. Ficou absolutamente irracional o cálculo da regra de transição do artigo 18 da emenda 103, tá? Espero que eu tenha sido bem claro, que vocês tenham entendido. É apenas meu ponto de vista sobre uma injustiça que foi praticada nesta regra de transição. Bom, já conhecemos praticamente tudo sobre a nova aposentadoria por idade, que eu chamo idade mais tempo de contribuição, tá? Estávamos acostumados àquela ideia de que o trabalhador rural
ele se aposentaria por idade com redução de 5 anos. Isso continua? Sim, isso continua. Para isso eu trago para vocês a redação do inciso 2 do parágrafo 7º do artigo 201, já com a redação da emenda constitucional 103. Portanto, está atualizadíssimo isso que eu vou falar para vocês. Assegurada a aposentadoria no RGPS, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 60 anos de idade, se homem, 55 anos de idade, se mulher. Ó, redução de 5 anos. Para quem? Para trabalhador rural. E aí vou esclarecer de uma vez por todas. Quando eu digo trabalhador rural, é o segurado especial? Segurado especial? Lógico, claro que sim, é o segurado especial. Mas é só ele é o trabalhador rural? Não. Trabalhador rural pode ser um empregado rural. Empregado rural. Pode ser o contribuinte individual rural. Pode ser o trabalhador avulso. Todos esses são trabalhadores rurais, não é só o segurado especial. Segurado especial é um tipo de trabalhador rural. Mas lá no campo tem empregado que é rural, tem contribuinte individual que é rural, tem trabalhador avulso que é um trabalhador rural, ok? Todos eles, então, homem se aposenta aos 60, mulher aos 55, tá? Porque são trabalhadores rurais. Além desses, se estiverem em regime de economia familiar, também serão beneficiados com a redução de 5 anos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Tá? Esse produtor rural aqui pode ser o CI. Ele é até empregador. Pode ser o CI rural. O garimpeiro, lembre-se, ele é um contribuinte individual. E o pescador artesanal, nós já sabemos, ele é equiparado ao segurado especial. Professor, o garimpeiro, ele vai ter a redução de 5 anos? Olha, essa redação com o garimpeiro já existia antes da reforma. E antes da reforma ele já tinha sido excluído dessa redução de 5 anos. De modo que, na minha concepção, ele não tem direito à redução, ainda que a Constituição diga isso. Tá? Enquanto ele for enquadrado como contribuinte individual, enquanto a contribuição dele for diferenciada, eu tenho que o garimpeiro não teria direito à redução. No entanto, há um forte lobby no Congresso para que ele volte a ser um segurado especial. Se isso acontecer, aí sim. De qualquer forma, o momento agora é de aguardar uma regulamentação do INSS para ver se o INSS entende que haverá ou não essa redução. Tranquilo? Ótimo. Isso é na Constituição, já com a roupagem dada pela emenda 103. Voltando um pouquinho agora para a Lei 8.213, o mesmo assunto. Os limites fixados no caput serão reduzidos para 60 e 55 anos, no caso de trabalhadores rurais, respectivamente, homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1. Esse cara aqui é o empregado. Na linha G do inciso 5, esse cara aqui é o autônomo, né? É o contribuinte individual. E no inciso 6, esse aqui é o trabalhador avulso. E esse daqui é o famoso segurado especial, tá? A lei, então, ainda com a redação antiga, faz menção a apenas esses, que teriam direito à redução, tá? Já sabemos que o pescador artesanal, ele é equiparado a segurado especial, então ele estaria aqui. A novidade, né, poderia ser o produtor rural?
Sim, mas ele também já podia se enquadrar nisso, que ele já estava aqui, ó, como CI. De qualquer forma, a grande novidade mesmo vai ser a interpretação que a Previdência vai dar se o garimpeiro vai ou não ter direito a esta redução de 5 anos, tá? Lembrando, o que vale é isso que está aqui, ó, na Constituição, essa galera toda aqui. Aqui é a lei, tá? Lei que tem a redação anterior à própria reforma da Previdência. Comprovação. Como que se comprova essa condição de rural? Por quê? Eu preciso provar que sou um rural para ter a redução de 5 anos, para que o homem se aposente com 60 e para que a mulher rural se aposente com 55 anos, tá? Continua aquela carência de 180 contribuições, que na verdade são 180 meses que ele tem que provar de atividade rural. De acordo com o artigo 48, parágrafo 2º, para os efeitos, da redução de idade, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9º do artigo 11 desta lei, tá? Então, para que o rural, que ficou de fora da reforma da Previdência, possa se aposentar, redução de 5 anos, a carência continua sendo de 180, tá? Mas beleza, como que eu provo essa atividade rural? Bom, aí a gente tem que dar uma passeada pela Lei 8.213 para você entender como que ele iria provar a condição de trabalhador rural. Mas antes de provar que ele é um trabalhador rural, vamos ver o que se considera atividade rural. Aqui, ó, do 3º ao 8º do parágrafo 9º do artigo 11, eu transcrevi aqui para vocês. Ele diz o seguinte: não é segurado especial o membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Beleza. Exceto. Então, continua sendo segurado especial o exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados desde que dentro do ano, observado o parágrafo 13 do artigo 12 da 8.212. Observado o quê? É o cara pagar a contribuição. Então, durante 120 dias, ele pode exercer uma atividade remunerada e sobre esta atividade remunerada ele tem que contribuir. Eu considero sendo atividade rural. Se ele exercer o mandato eletivo de dirigente sindical, de organização da categoria de trabalhadores rurais, eu entendo que é uma atividade rural. Se for o exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente por segurados especiais, se ele pagar a contribuição, é o mesmo daqui, ó, considero atividade rural, acabou não. Parceria ou meação outorgada na forma e condições, ele não pode passar de 4 módulos fiscais, continua sendo um trabalhador rural. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima, produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência. Continua sendo trabalhador rural. E, por fim, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Repare que aqui não há vedação de até 120 dias. Todas essas situações ele continua sendo considerado um trabalhador rural. Agora sim, como que se prova o exercício de uma atividade rural? Esse aqui é tema do artigo 106 da Lei 8.213. Quero provar. Um monte de gente sai me perguntando por aí, Professor, como é que eu provo isso? Professor, como é que eu provo aquilo? Depende, como é que você prova que é casado?
Pega a certidão de casamento. Como é que você prova que você é filho de alguém? Pega a certidão de nascimento. Agora, como é que você, por exemplo, prova que você gosta de alguém? Como é que você vai provar que você gosta de alguém? Cada um tem seu jeito, tem várias formas de você provar que gosta de uma pessoa. Não tem uma caixinha fechada, você para provar que gosta de alguém tem que ser assim, assado. Tem. Você pode usar qualquer meio lícito, tá? Qualquer prova que o direito admita, para provar tal fato, que você gosta de alguém. É o mesmo com a atividade rural. Como é que você prova que você exercia atividade rural? Olha, você pode levar sua certidão de casamento e lá conste, eu era lavrador. Você pode levar uma certidão de batismo e lá está escrito, meu pai era lavrador. Você pode levar bloco de notas, você pode levar a documentação do seu imóvel, você pode fazer um monte de coisa, tá? Para provar que é uma atividade rural. A lei vem aqui e nos dá algumas opções, alguns documentos que comprovariam a atividade rural. Vamos ver? Corta aqui para a tela. De acordo então com o artigo 106, se você é um empregado rural, como é que você prova isso? Olha, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho. Tu é empregado, tem que ter um desses dois. Agora não é empregado, pode ser um contrato de arrendamento, de parceria, de comodato. Comodato é empréstimo, gratuito. Aqui está revogado, esse artigo aqui era importante. Isso aqui que está revogado, só para te lembrar, não pode mais, tá? Não pode mais. Era a famigerada declaração do sindicato. Acabou. Não pode mais, tá? Vou até apagar isso aqui. Declaração de sindicato está revogado, não serve mais como prova de atividade rural. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua. Declaração de aptidão ao PRONAF. Pronto. Prova que você era um trabalhador rural. Bloco de notas do produtor rural. Nota fiscal de entrada de mercadoria. Documento fiscal relativo à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros. Comprovante de rendimento de contribuição à Previdência Social, decorrentes da comercialização da produção. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Só isso que prova atividade rural? Não, não é só isso não. Repare que o próprio caput do artigo 106, ele diz: a comprovação do exercício de atividade rural será feita complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 2º, tá? E ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos os parágrafos do novo artigo 38b da 8.213, que trouxe aí uma série de requisitos para que o segurado especial se inscreva e se mantenha afiliado à Previdência Social. Nós tratamos disso aqui quando falamos de inscrição dos segurados, lá no comecinho do curso. Falei bastante desse artigo 38b e dessa novidade para o segurado especial. De modo que esse artigo 106 é um rol exemplificativo de como se prova que você trabalhava no campo. Tranquilo? Beleza. Sobre o segurado especial. A gente já falou demais, do segurado especial, inclusive já falamos do artigo 39, tá? O segurado especial, ele tem um tratamento diferenciado por força da Constituição. É o único segurado que é mencionado na Constituição, está lá no parágrafo 8º do artigo 195, e na própria legislação o tratamento dele é diferenciado. O segurado especial, em regra, ele não precisa provar ali o recolhimento da contribuição. Precisa provar o exercício da atividade rural. Pelo menos até a implementação desse artigo 38b, ele ainda fica nessa situação. E aí o que ele precisa provar? Olha, que ele trabalhou no campo. Ele pode provar que trabalhou no campo de forma intercalada, não precisa ser de forma contínua, mas tem que ser pelo mesmo prazo exigido na lei para a carência. Se ele fizer isso, tem direito a quê? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez.
ele pode deixar uma pensão por morte, ele tem direito ao auxílio acidente. Os benefícios que substituem o salário, todos esses que eu falei, menos o auxílio acidente, o valor é de um salário mínimo. No caso, o auxílio acidente, né, seria um valor menor do que isso, metade de um salário mínimo, por exemplo. Tranquilo? Agora, e se ele quiser um tratamento como se fosse um outro segurado? Pode, tem direito também, mas aí ele vai ter que contribuir como todo mundo, religiosamente todos os meses, tá? Se ele fizer isso, ele passa a ter os mesmos direitos dos demais segurados. Acompanha comigo aqui na tela. Para segurados especiais, fica garantida a concessão, tá? Aí tem um monte de benefício, começando por aquele que a gente está vendo, né? Aposentadoria por idade. Poderia ser por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão. Esses no valor de um salário mínimo. E de auxílio-acidente, tal, tá? Observada a documentação, né? O 38A e 38B. Ele também pode ter direito aos outros benefícios com o valor tradicional que cada um pode ter, desde que ele contribua facultativamente, tá? Aí ele tem que contribuir aqui mais aqui, tá? No inciso 1, um percentual sobre a receita da comercialização da produção, e aqui ele contribui como facultativo, 20% lá do salário de contribuição, tá? Ele tem as duas opções, ou ele fica sendo só um, ou ele continua o 1 e paga também para o 2. Ele vai ter dois benefícios? Não, só um. Só que a metodologia de cálculo vai ser diferente, ele vai ter um benefício maior que um salário mínimo se ele contribuir na forma do 2. Então o segurado especial tem essa opção, ser um segurado especial simples ou ser um segurado especial que é tratado como se fosse um outro tipo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que ele pode ter benefício maior que um salário mínimo. Qual a desvantagem? Que ele tem que pagar. Tem que pagar para ter esse tratamento diferenciado, tá? E só para constar, já que está lá no artigo 39, a segurada especial tem direito também ao salário maternidade no valor de um salário mínimo. Tranquilo? Beleza. Imagine que chegou o momento de se aposentar. Por que chegou o momento de se aposentar? Porque o homem chegou aos 60, a mulher rural chegou aos 55. Vou colocar aqui. O homem chegou aos 60, aqui é rural, tá? A mulher aos 55. O que eles precisam provar? Os 180 meses de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Aí ele vai ter direito a essa aposentadoria por idade com redução de 5 anos. Agora, e se essa pessoa trabalhou no rural, mas no finalzinho foi para a cidade? Está trabalhando no meio urbano. O que acontece numa situação como essa? Nós vamos chamar essa aposentadoria por idade de híbrida. Não é pura, é híbrida. Por quê? Porque ela vai misturar período rural com período urbano. Se isso acontecer, aí você esquece a redução de 5 anos. Aí, 65 para o homem, 62 para a mulher. Aí, creio eu, penso eu, que tem que se submeter à nova idade da mulher. Tá? Os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam o disposto no parágrafo 2º, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65, idade do homem, e 60 se for a idade da mulher, que seria aposentadoria por idade do trabalhador urbano, mas como eu disse, isso aqui mudou, né? Vai para 62. Se for novo, ou começa em 60, sobe 6 meses a partir de 2020 e vem para cá. Se ele quer misturar tempo rural com tempo urbano, aí esquece a redução de 5 anos. Vale
a idade do trabalhador rural. Tranquilo? Então, o que é aposentadoria por idade? É uma aposentadoria que leva em consideração a idade e um tempo mínimo de contribuição. Tá, ela é diferente para o trabalhador rural? Sim, reduz a idade em 5 anos. Mas, para que o trabalhador rural tenha a redução de 5 anos, ele tem que provar o exercício da atividade rural por todo o período da carência. Todo, não pode ter um dia de urbano. Então, mas e se ele tiver um tempinho de urbano aí? Não importa quando, né? Tem lá um tempo urbano. Aí é diferente. Aí nós vamos chamar de aposentadoria híbrida. Por idade híbrida. O que é que muda? Muda que ele pode misturar urbano com rural, mas a idade não teria redução de 5 anos. Passaria a ser a mesma idade da aposentadoria do urbano. Isso é que é a tal aposentadoria híbrida. Mas aí tem um problema. Na aposentadoria híbrida, né? Como é que eu vou calcular essa aposentadoria? Eu vou fazer média aritmética de 100% do salário. Tá, mas qual vai ser o salário dele no período que ele foi um trabalhador rural? Digamos, um segurado especial. A lei responde. Volta para cá. A lei diz que o cálculo da renda mensal do benefício qual? Da aposentadoria por idade híbrida será apurado de acordo com o disposto no inciso 2, caput do artigo desta lei. É média aritmética, só que agora é de 100% dos salários, considerando-se como salário de contribuição mensal no período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição. Então tem aqui um períodozinho rural, está aqui um períodozinho urbano, né? Tem gente que diz que só cabe a híbrida se o período imediatamente anterior ele estiver como rural. A lei não diz isso, tá? Ela é indiferente. Tá, aqui beleza, eu consigo provar qual foi o meu salário. Mas esse período urbano aí? Bom, aqui como eu estou misturando com urbano, eu vou considerar um salário mínimo. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 48 da Lei 8.213, tá? Como é que se calcula essa aposentadoria híbrida? Híbrida porque mistura tempo rural com tempo urbano. Por isso que ela se chama aposentadoria híbrida. Tranquilo? Bom, continuando aqui, data de início do benefício, né? A data de início do benefício tem a ver muito com o tempo que você demora para pedir um benefício. Então, olha só, você está trabalhando, aí pediu aqui a aposentadoria por idade. Beleza. Daqui para lá, tu vai receber essa aposentadoria. Mas repare, você pediu a aposentadoria durante o seu vínculo. Agora, e se você parou de trabalhar e pediu aqui a aposentadoria? Aí é super importante você levar em consideração o período de 90 dias, tá? Se você pediu dentro de 90 dias contados do fim do vínculo, você recebe daqui para lá. Agora, passou dos 90 dias, aí é do requerimento em diante, tá? De novo, você está trabalhando, continua trabalhando, é da data do requerimento para frente. Você não está mais trabalhando, mas contado do último dia que você trabalhou, se você fizer o pedido dentro de 90 dias, tá? Aí você recebe desde o momento que você parou de trabalhar. Passou de 90 dias, aí é do requerimento para frente, tá? Isso na aposentadoria por idade. Ela será devida, tá? Para o empregado, e aí considero o doméstico também, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido até essa data ou até 90 dias depois dela. Da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerido após os 90 dias. E para os demais segurados, que não tem essa história de emprego, né, bonitinho, é sempre da data do requerimento, tá? É a partir daí que a Previdência Social vai começar a pagar a aposentadoria por idade. Para a gente finalizar, então, tá? A Constituição de 88
introduziu parágrafo 4º ao artigo 37, repare que é uma redação dada pela reforma da Previdência, diz que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo público, de emprego público ou de função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou referido tempo de contribuição. Traduzindo isso daqui, você trabalha numa empresa privada, no Gran Cursos, tá? Quanto tempo você trabalha no Gran Cursos? Sei lá, 30 anos. 30 anos. A mocinha, então, já tem 62 anos. Ela pediu a aposentadoria e blau. Ganhou a aposentadoria, está aqui. A questão é, ela continua trabalhando no Gran Cursos? A resposta é sim. Vai receber o salário e mais a aposentadoria. Por quê? Esse período aqui, 30 anos que ela trabalhou no Gran Cursos, era cargo público? Não. Era emprego público? Não. Era uma função pública? Não. Então isso não vai acarretar o rompimento do vínculo. Então ela pode continuar no Gran Cursos e recebendo a aposentadoria. Agora, o sujeito trabalha na Petrobras, né? Trabalhou 10 anos no Gran Cursos e todo o restante trabalhou na Petrobras, que é uma empresa pública. Aqui o que ele tem? Ele tem um emprego público. Portanto, quando ele for pedir a aposentadoria, ele fez uso de tempo de emprego público. Obviamente, quando sair a aposentadoria dele, haverá o rompimento do vínculo com a Petrobras. Quando esse cara se aposentar pelo INSS, a Petrobras vai romper o vínculo com ele. Vai abrir uma vaga na Petrobras porque o sujeito se aposentou. Entenderam? Tá? Uma novidade, tá? Que não vai se aplicar, né, ao regime geral quando você só usa tempo privado. Você só usou tempo privado? Não. Você precisa usar um tempo de cargo público, de emprego público ou de função pública. Quando ele fala, inclusive, do RGPS, ele está falando das estatais. Usou um tempo como esse, é rompido o vínculo que gerou aquele tempo. Tranquilo? Talvez, né, isso traga muitas consequências no direito administrativo, principalmente no que tange a cassação da aposentadoria, tá? Porque se romper o vínculo, perde o sentido a cassação de aposentadoria. O professor de administrativo vai explorar isso melhor com vocês, tá? Estou só dando uma adiantada aqui, beleza? Continuando então, tá? Como nós já sabemos como é a nova metodologia de cálculo, né, 60% mais 2% e tal, esse artigo 50 está revogado, tá? Aquele antigo cálculo, né? 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições, esquece. Está revogado pelo artigo 26 da emenda 103. A nova metodologia que se impõe. E finalizando a história de aposentadoria por idade, rapidamente lembrar do artigo 51 da aposentadoria involuntária, tá? Antes, porém, lembrar a vocês que no regime próprio de previdência social, aos 75 anos acontece a aposentadoria compulsória, certo? Agora, parágrafo 16 do artigo 201 diz que os empregados de consórcio público, de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, ou seja, quando você trabalhar numa estatal, chegou aos 75 anos, a aposentadoria compulsória, tá? A reforma da Previdência estendeu para estatais a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, né? Eu sempre disse que no RGPS não existe aposentadoria compulsória.
No RGPS existe uma aposentadoria involuntária. Quando um homem atinge 70 anos, quando a mulher atinge 65 anos, a empresa, o empregador, pede ao INSS que você seja aposentado, tá? E aí o INSS, se tiver preenchido os requisitos, né, porque não basta ter a idade, tem que ter também a carência, o cumprimento da carência. Se o INSS verificar o cumprimento da carência dessa idade, vai te conceder a aposentadoria e, neste caso, rompe-se o vínculo empregatício. De acordo com a dicção do artigo 51, a aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, homem, 65 anos de idade, mulher, sendo compulsória. Caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada a data da rescisão do contrato de trabalho, a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Beleza? Então, recapitulando, corta aqui para mim. A aposentadoria compulsória do serviço público não se aplica ao regime geral de previdência social, salvo nas estatais, tá? Agora se aplica. No regime geral, como um todo, eu posso aplicar a tal aposentadoria involuntária. Nesse caso, é a empresa que pede, o homem tem que completar 70, a mulher tem que completar 65, em ambos os casos a carência tem que ser cumprida. Caso esses requisitos tenham sido preenchidos, o INSS vai te aposentar e a concessão dessa aposentadoria tem como consequência o rompimento do vínculo empregatício. Rompeu-se o vínculo empregatício, é como se a empresa tivesse demitido este trabalhador e por essa razão vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas rescisórias. Tranquilo? Então, ficamos por aqui, tá bom? Próxima aula a gente vai tratar de aposentadoria por tempo de contribuição ou o que restou dela. Na verdade, vamos falar muito mais sobre as regras de transição. Combinado? Até lá então.